E nesta quarta-feira nós vamos dar sequência às sabatinas com os candidatos ao governo do estado. Hoje, aqui da bancada do Jornal da Difusora, a entrevista é com o candidato Simplício Araújo, que já está aqui conosco. José Simplício Alves de Araújo tem 53 anos, é empresário, consultor e graduado em análise de sistemas. Foi secretário de Indústria e Comércio na gestão de Flávio Dino e atualmente é deputado federal. A nutricionista doutora Marli, de 51 anos, concorre na chapa como vice-governadora. Vamos perguntar então ao candidato e daqui a pouco girar com os nossos comentaristas. Candidato, o senhor abriu mão, digamos assim, de uma reeleição praticamente certa para a Câmara Federal para concorrer ao governo do estado. De fato, candidato, qual foi a sua motivação principal para lançar o seu nome e colocar o seu nome à disposição do eleitor maranhense? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro eu queria agradecer a vocês pela oportunidade. Eu acho que aqui é onde verdadeiramente está acontecendo a eleição no Maranhão, nos meios de comunicação, porque aqui não é uma narrativa, não é uma artimanha, é verdadeiramente um encontro entre quem quer governar o Maranhão e quem realmente vai escolher o governador no dia 2 de outubro. Então aqui você verdadeiramente conhece os candidatos e essa condução que vocês estão dando, toda a imprensa do Maranhão, ela é muito importante. Ela é muito importante porque ela permite que o eleitor se encontre com cada um de nós e faça a melhor escolha. Eu sou candidato a governador, Adalberto, porque eu tenho muita preocupação com essa saída nossa de praticamente uma guerra econômica e uma guerra pandêmica, uma guerra na saúde. Eu tenho muita preocupação com 1.400.000 pessoas do Maranhão que estão com fome nesse momento, ainda não se alimentaram, com 1 milhão de pessoas que sobrevivem apenas com programas assistenciais, com 1 milhão de idosos que não estão tendo a perspectiva de sair das suas casas, de buscar um entretenimento, de buscar uma movimentação e estão envelhecendo mais rápido e adoecendo mais ainda. Eu tenho preocupação com a violência, com os conflitos que aumentaram durante esse período e que precisamos agora fazer uma movimentação muito forte, nós que somos lideranças nesse estado, para que a gente consiga transmitir para as pessoas uma confiança para que elas continuem tocando suas vidas. Acima de tudo, Adalberto, eu tenho muita esperança de ver o Maranhão melhor. Eu quero estar nessa eleição para tratar dos potenciais, das perspectivas do estado do Maranhão e, acima de tudo, das nossas maravilhas. Tem muita gente falando muito mal do Maranhão na eleição. Eu acho que é um equívoco, porque esse estado é um grande potencial. Esse estado já permitiu que pessoas até de fora do Maranhão viessem para o Maranhão e aqui construíssem as suas vidas. Esse estado é exemplo. Por exemplo, nós tivemos uma pandemia que matou muita gente nos demais estados e aqui nós conseguimos, com todas as dificuldades, fazer situações, promover situações que foram notícias nacionais e até internacionais, se tornaram livros e podem inclusive virar filme, com ações concretas e não com churumelas, com choro, apenas com negatividade, porque a gente não está precisando disso agora. A gente está precisando de muita positividade, de muito entusiasmo, de muito trabalho para tocar o Maranhão daqui para frente, porque nós temos uma situação até a pandemia, uma coisa que a gente nunca tinha vivido em lugar nenhum do mundo, e outra daqui para frente. É como eu sempre digo, nós estamos numa linha de largada. Agora é hora de usar, pela primeira vez, o Maranhão para gerar riqueza para os maranhenses e não para uma parte da classe política que já se locupletou, já deitou e rolou em cima do Maranhão e não deixa o mesmo legado. Pessoas que tiveram aí fortunas construídas nos últimos anos, mas não têm um legado, uma perspectiva para o Maranhão. Então eu sou candidato, Adalberto, porque vi isso durante a pandemia. Muita gente se acovardando, se escondendo, enquanto o povo do Maranhão estava em casa sofrendo, desesperado, por um leito de hospital, por um leito de UTI, por um respirador, por uma ambulância, por um transporte, e essas pessoas simplesmente desapareceram. Foi quando eu fui atrás das pessoas com quem eu tratava no governo, que é a classe empresarial, levantei 166 milhões de reais e pude trazer respiradores, porque sem isso o governo não teria implantado mais leitos e mais hospitais, montar 4 hospitais de campanha, coisa que nem o Estado da Federação montou, nem o próprio presidente da República, não estou aqui falando mal de ninguém, mas estou
colocando para você o que me motiva. E me motiva a acreditar nesse Estado, acreditar nessas pessoas do Maranhão que são muito fortes, resilientes e que querem vencer, assim como eu venci. Eu não vim aqui para vender as dificuldades que eu passei na vida. Eu fui muito pobre, tive muita dificuldade, sou como 98% dos maranhenses, mas eu pude chegar até aqui, olhar para o que por tudo que eu passei, e eu acho que a gente tem sim uma grande perspectiva para esse Estado nos próximos anos. Eduardo Ericeira, boa tarde. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde, obrigado pela referência, Adalberto. Boa tarde também aos meus amigos John, Israel, a todos que nos acompanham aí na TV e também no rádio. Um grande abraço a todos. Candidato, o senhor começou falando sobre a importância desses espaços, né, para que o senhor possa se pronunciar a respeito deste assunto. O Adalberto falou, o senhor já falou de todos esses desafios, dificuldades até aí ser hoje candidato ao governo do Estado. Eu queria que o senhor ainda continuasse nesse assunto. É um desafio muito grande. O senhor já disse que não acredita muito em pesquisas, dados de pesquisa, mas a gente sabe que pesquisas que são registradas na Justiça Eleitoral, elas servem sim como parâmetro dentro do processo eleitoral. O senhor tem pouquíssimo tempo na TV de mostrar o seu plano de governo, mostrar aí o que o senhor pretende caso se eleja ao governo do Estado. Nas pesquisas o senhor não pontua tão bem em relação a outros candidatos. Eu queria que o senhor falasse sobre essa questão desse desafio. A gente está há pouco mais de um mês aí para a eleição. Como transformar esse cenário, chegar a um possível segundo turno e, consequentemente, o que é principal aí para os candidatos, todos os candidatos querem se tornar governador do Maranhão? Olha, eu te agradeço a pergunta e te coloco o seguinte: eu acredito sim nas pesquisas. Se você for olhar todas as pesquisas realizadas até agora aqui no Maranhão, em todas elas, 70% da população não se manifestou ainda. E a última pesquisa, ela diz que quem se manifestou ainda pode mudar o voto. E a gente precisa olhar para dentro de casa, mas olhar também para fora de casa. É como se eu buscasse saber se o meu filho está bem ou está ruim. Eu sempre olho para o filho do vizinho, e aí eu sei se ele está gordo, se ele está magro, se ele está corado, se ele não está. E as pesquisas aqui, elas já têm um precedente, que foi a campanha de 2006, do agora prefeito Eduardo Braide. Todo mundo colocava ele com 2%, 3%, e ele foi para o segundo turno com 23% ali no dia da eleição e quase vence a eleição. 2016, desculpa. Muito obrigado, Gisele. E também exemplos de fora do estado. O Wilson, lá no Amazonas, tinha 1%, venceu a eleição. O Witzel, lá no Rio de Janeiro, tinha 3%, foi para o segundo turno, venceu a eleição. E, acima de tudo, um exemplo que eu busco muito informações e ter conhecimento da sua gestão, que é o Zema, lá em Minas Gerais, que começou com 0,5% e venceu a eleição ali no estado de Minas. Eu acho que essas narrativas, essas artimanhas, elas estão vencidas. Basta você ver o que está acontecendo hoje. Muita gente com helicóptero, com avião, coisa que não aparecerá nas prestações de conta, movimentando muitos recursos, porque ninguém hoje faz uma caminhada ou uma carreata sem recursos para bancar combustíveis e pessoas para segurar essas bandeiras. Mas ainda assim, nesse momento, por exemplo, hoje, se eu sair pelo Maranhão, eu conseguirei fazer 5 eventos e posso atingir 10 mil pessoas. Agora, nesse momento, eu estou falando para cerca de 500 mil pessoas no Maranhão, através do programa de vocês, através dessa audiência que vocês levantaram aqui. Então, a campanha, ela não é mais aquela campanha do passado, e a minha presença nessa campanha, ela tem uma missão. Se eu não tivesse nessa campanha, a pauta dela não seria a pauta atual. Basta a gente ir lá em agosto do ano passado, quando eu estive aqui como pré-candidato, e eu falava, não tem outra saída para o Maranhão que não seja a gente abandonar a maior parte da classe política, trabalhar por emprego, por desenvolvimento, por crescimento. Continuo falando a mesma coisa. Só que agora todo mundo também está falando a mesma coisa. Então, eu trouxe um elemento importante que é a pauta dessa eleição. As pessoas podem tentar usar das carreatas para tentar mascarar essa pauta, podem tentar de alguma forma através de veículos de comunicação ou até de forças oriundas do governo estadual e governo federal fazer uma movimentação. Mas você que está em casa, não está na mão deles, está na sua mão.
E é você quem vai fazer essa escolha no próximo dia 2, e eu tenho certeza. Por isso que eu estou aqui. Primeiro porque tem muito candidato, e com muito candidato, eu tenho certeza, irá para o segundo turno nessa eleição alguém com 20% e alguém com 25%. Depois, essa decisão ela não é apenas da classe política, que é 1% apenas dos eleitores do Maranhão. Enquanto a gente tem aí 5 milhões de pessoas que estão no jogo, que dominam o jogo e que sabem que essas carreatas, passeatas não acrescentam em nada, essas pessoas estão calmamente avaliando cada um de nós, o resultado de cada um de nós e quem de nós pode realmente levar essa eleição e ajudar o povo do Maranhão. Eu tenho muita confiança nisso. É por isso que eu sou candidato. É nisso que eu acredito. Eu acredito que ainda que a gente tenha muita gente que tem dificuldade, que ainda vai nessas narrativas porque precisa daquele dinheiro naquele dia. Mas tem uma gama hoje de pessoas, cerca de 70% da nossa população, que nem entrou na eleição ainda. Que quer saber de um Estado realmente para a gente se orgulhar. Um Estado onde a gente possa ter as coisas. Então a gente precisa resolver regularização das propriedades aqui, das pessoas. Um Estado onde a gente possa encontrar uma boa saúde. Então eu tenho uma proposta também para resolver isso. Capacitar os nossos irmãos para que a gente possa trazer para essas pessoas perspectiva de vida e, acima de tudo, viver aqui. É muito triste, e eu já fiz esse caminho, quando a gente tem que ir para outro estado, buscar um emprego, buscar, de alguma forma, alguma coisa para a gente poder vencer na vida. Eu já saí daqui para o Goiás, para Brasília, atrás de emprego, atrás de estudo, e eu acredito que essa terra tem mais a ofertar do que a tirar das pessoas. O que nós precisamos fazer agora, de uma vez, é mudar essa história. Agora é hora de voltar ao Maranhão e as riquezas do Maranhão para o povo e não apenas para a classe política. Candidato, o Geisel Marques tem uma pergunta a fazer agora. Geisel, boa tarde. Simplício, seja bem-vindo, boa tarde aos colegas e pessoal de casa. Eu separei aqui um assunto a respeito do eixo 2 do seu plano de governo, mas o que o senhor acabou de falar aí me fez mudar a minha primeira pergunta. Eu espero que a gente possa falar a respeito desse eixo 2 aqui no próximo bloco. Que diz respeito a esse discurso que o senhor tem levantado, meio que antipolítica, né? Falando muito das politicagens, o senhor acabou de colocar algumas coisas aí importantes, interessantes, com as quais eu devo dizer até que concordo, mas eu preciso levantar aqui algumas questões que elas podem ser incoerentes ou hipócritas. Me permita, por exemplo, hoje eu vi o senhor dizendo, em uma postagem, alguma coisa, que o senhor vai abrir mão de morar no Palácio dos Leões. Entretanto, o senhor já foi deputado federal, o senhor já foi secretário, já está na política há tantos anos. Não é um pouco incoerente ficar com esse discurso na campanha antipolítica? E eu me lembro que teve um candidato, o governador Flávio Dino disse que não ia morar no Palácio. O governador Flávio Dino disse que ia abrir mão de avião. Entretanto, o Estado fez diversos contratos milionários com helicópteros e com aeronaves particulares. Disse que ia andar em avião de carreira, isso só foi no começo do mandato. Disse que não ia morar no Palácio do Leão, isso só foi no começo do mandato. Pouco dia depois estava rendido. E não é que seja errado, porque é um direito, por lei, que o governador tenha tenha o direito de morar no palácio, vamos chamar de regalias. Então, o que me preocupa não é o direito em si, mas é esse discurso hipócrita. Não vou fazer, e depois que se elege, vai lá e está fazendo. Então, fica a pergunta para o senhor responder na volta do bloco. Como a gente tem poucos segundos para não prejudicar a sua resposta, quem está em casa com certeza quer ouvir a resposta que o senhor vai dar e vai só aguardar um instantinho, a gente vai fazer um intervalo e volta depois do intervalo com a segunda parte da sabatina com o candidato Simplício Araújo. Um instante só. Muito bem, estamos de volta com a sabatina com os candidatos ao governo do Estado. Nesta quarta-feira, recebendo aqui o candidato Simplício Araújo. Candidato, o tempo começa a contar a partir de agora para a resposta à pergunta feita pelo Geisel no bloco anterior. Na verdade, foram duas perguntas. Uma referente a uma afirmação minha. E eu costumo muito somar a minha palavra com a minha ação em tudo que eu fiz na minha vida. Eu pretendo usar o Palácio dos Leões para atração de negócios. Então, vou atender lá, vou tentar atrair para cá
filmes e novelas, para usar esse patrimônio, aquele patrimônio histórico que nós temos ali, porque isso vai permitir que outras pessoas possam visualizar um pouco da nossa cultura e do nosso patrimônio. Com relação à questão política, também tenho buscado, desde que entrei na política, somar a minha ação com a minha palavra, como o governador Zema está fazendo lá em Minas. Lá ele não mora no palácio, e lá também ele está fazendo gestão. E é isso que o Maranhão precisa, é isso que eu pretendo fazer. Eu lutei, Gisele, contra esse atual sistema político, lá em 2012, na Câmara dos Deputados, com um projeto oriundo do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, MCCE, que era o projeto Eleições Limpas. Eu tenho buscado construir uma vida política por fora da classe política, porque eu vejo a classe política aqui no Maranhão fazendo de tudo para si, ou seja, uma pessoa passa 4 anos numa gestão, numa prefeitura e sai milionário, sai com muito dinheiro, e às vezes aquela cidade está com mais desemprego, com a saúde ruim, com a perspectiva ruim, e chega agora, um momento como esse, e todo mundo vem apontar o dedo para apenas uma pessoa. A culpa da pobreza e do atraso do Maranhão é de toda a classe política, uns mais e outros menos. A gente tem que admitir isso. Eu assumo um pouco da minha parcela, mas eu nunca tive a oportunidade para fazer uma gestão como essa que eu estou agora querendo fazer pelo Maranhão. Eu pretendo realmente fazer com que nós mostremos à população que não é a classe política que é dona do Maranhão, é o povo. E é para o povo que nós precisamos de emprego, de comida, de perspectiva de vida. Diogo Trim, boa tarde. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde, candidato. Boa tarde a todos. O senhor foi secretário de Indústria e Comércio e eu acho que é um tema que o senhor vai gostar. A gente tem discussão no Maranhão, né, alguns temas que são muito importantes para o desenvolvimento do Estado. Entre eles a questão primeiro do petróleo, né, a descoberta da possibilidade de exploração dessa margem equatorial aí, né, da bacia Maranhão-Pará. Tem a questão do gás, da bacia do Rio do Parnaíba, e também a questão de atração de indústrias. Eu queria saber o que o senhor pensa para o futuro, né, já que se discute muito temas relacionados a questões mais básicas, mas é importante colocar o Maranhão no eixo do desenvolvimento, né? E de que forma o senhor pensa em relação ao seu programa de governo para explorar essas potencialidades do Maranhão e fazer o Estado avançar ainda mais? John, somente eu posso realmente entregar o que eu estou projetando, o que eu estou prometendo para o povo do Maranhão. Primeiro, que eu não estou vendendo o governo, eu não estou loteando o governo antes de entrar no governo. Depois, porque eu conheço o Maranhão. E parece curto o que você falou, mas tem uma complexidade enorme, que eu estou vendo muita gente se enrolar para falar sobre coisa que não sabe nessa eleição. Por exemplo, John, o gás no Maranhão nunca chegou para os veículos por um motivo muito simples. Não é culpa do governo federal. Eu, enquanto estive secretário de Indústria e Comércio, eu mandei para a Assembleia um projeto onde eu pedia para reduzir a volumetria, ou seja, a quantidade de gás que é vendida hoje, que é autorizada a sua venda hoje aqui no Maranhão, porque senão a gente não vai popularizar o gás aqui no Maranhão. Só quem pode adquirir gás hoje são as termoelétricas, que adquirem 500 mil metros cúbicos, no mínimo, como está lá na lei. Eu mandei uma proposta para a Assembleia para reduzir para a mesma quantidade do Ceará, de Minas, de São Paulo, para 10 mil metros cúbicos, porque aí eu ia poder ter um posto de gasolina, por exemplo, comprando esse gás. A Assembleia, ou não sei por onde, alterou esse projeto. E esse projeto hoje, ele só permite a venda para 100 mil metros cúbicos, o que ainda é um valor muito alto. Então, não dá ainda para explorar a cadeia produtiva do gás por conta dessa situação. Ainda que a gente tenha muita gente vendendo que resolveu o problema do gás. O problema não foi resolvido, precisa que a Assembleia refaça esse projeto, baixando para 10 mil. As outras perspectivas do Maranhão, John, também nós precisamos destravar. Por exemplo, o petróleo. Realmente, nós temos uma bacia no pré-sal enorme de petróleo aqui no Maranhão. Mas se nós não rediscutirmos as reservas que nós temos hoje ambientais na nossa costa, a gente vai impor uma pobreza eterna à Baixada, por exemplo, porque ali eu não posso fazer nada no litoral, porque é tudo reserva ambiental, e é lá que está esse pré-sal. Então nós precisamos discutir se nós queremos
avançar com algumas cadeias produtivas ou se a gente vai deixar a população morrer de fome. Eu tenho coragem, porque eu não vou admitir que o Ministério Público e a Justiça queiram governar o Maranhão. Quem vai governar o Maranhão sou eu. E para isso eu vou discutir e vou pedir ajuda do Ministério Público e da Justiça, primeiro para fiscalizar os recursos aqui no Maranhão. Depois, para a gente destravar o Maranhão, porque não adianta você ter um salário muito bom, você ter um ambiente de trabalho perfeito, mas o meu povo está lá passando fome e necessidade. E eu fiz muito disso, como por exemplo fiz uma revolução na cadeia produtiva da mandioca e eu sei como fazer. Eu só preciso de uma oportunidade. E é isso que eu vim aqui pedir hoje para você. Agora, Simplício, no eixo 2, aproveitando justamente essa tua fala aí, o eixo 2 ele fala de desenvolvimento produtivo, estímulo ao empreendedorismo, crescimento econômico e geração de emprego e renda. Aí eu vou aqui para o 2.7 sobre licenciamento. Tu acabaste de citar aí. Como é que a gente pode equilibrar? E eu vejo aqui que você fala de preservação da vida e dos recursos naturais, mas fala a respeito da lógica dos licenciamentos existentes, de forma que ela é nociva. A gente tem visto aí, por exemplo, diversos biomas sendo afetados. A gente tem aí florestas sendo derrubadas a partir de licenças que são concedidas pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado. E é claro que é possível ter desenvolvimento com sustentabilidade ambiental. Então, na prática, como é que tu pretendes atuar com isso? Justamente porque o teu discurso ele é muito na linha do desenvolvimento, da geração de emprego, de fazer o Estado desenvolver. E a gente tem que proteger os trabalhadores rurais, tem que proteger os quilombolas, tem que proteger a agricultura familiar. Como vai se dar esse equilíbrio diferente do que está acontecendo hoje? Israel, muito bem pontuada a tua pergunta, mas eu vou repetir agora usando outras palavras. Nós precisamos destravar o Maranhão. Nós temos problemas fundiários, problemas ambientais, nós temos aqui distorções enormes, porque nós temos, por exemplo, várias comunidades quilombolas que não conversam uma com a outra, não potencializam a sua capacidade produtiva, não trocam informações e não disputam a participação na cultura, no comércio, enquanto a gente precisa utilizar os institutos do associativismo e do cooperativismo para valer aqui no Maranhão, como foi usado no Paraná e Santa Catarina e realmente destravou a economia por lá. O Maranhão tem essa particularidade de várias correntes, vários segmentos da economia com dificuldade de concorrer com os maiores. Nós precisamos aqui unir essas pessoas para que elas tenham essa capacidade. Com relação a essa questão da ecologia, como você falou, da preservação ambiental, ela está acontecendo, a devastação está acontecendo. Então, eu sou do time que acha que é possível defender o agro, e eu vou defender o agro muito fortemente aqui no Maranhão, porque eu preciso da agroindustrialização para entregar esses empregos e vou defender o pequeno. Não há por que a gente distinguir aqui o que é grande e o que é pequeno. É um ambiente onde a gente vê em outros estados as pessoas conviverem bem e aqui nós vamos ter que conviver. Israel, tem muita coisa sendo discutida no Maranhão hoje, como se o Maranhão fosse um estado rico. O Maranhão não é um estado rico. Eu não posso aqui discutir determinadas situações, como por exemplo a questão ideológica nessa eleição, como se discute São Paulo e Minas, que são estados ricos. Eu quero discutir como é que eu vou acabar com a fome, como é que eu vou aumentar o número de empregos, como é que eu vou aumentar a perspectiva de negócios num estado maravilhoso como é esse que a gente tem. Eduardo. Candidato, a geração de emprego e renda, vou tentar ser rápido se eu falar o máximo possível, a geração de emprego e renda é uma bandeira sua fundamental, importante, ajuda a combater problemas sérios hoje não só no Maranhão, como no Brasil, como a miséria, a pobreza, até a falta de segurança pública, porque quem não tem oportunidade, não trabalha, acaba entrando no mundo do crime. Mas como é que o senhor pode aí, não só na questão da geração de emprego e renda, que volta a dizer é fundamental, mas trabalhar isso ou trabalhar até de forma paralela com outros setores tão importantes, como mobilidade urbana, educação, saúde? Primeiro, o problema não é aí, o problema está nos poderes públicos. O que é isso? Eu estou afirmando categoricamente que nenhuma prefeitura, nem o próprio governo do estado tem mais capacidade de gerar emprego. É por isso que o governo do estado está perseguindo algumas pessoas, botando algumas pessoas para fora dos seus empregos para botar aliados no seu lugar. Aqui em São Luís, se o prefeito Braide quiser empregar 300 pessoas, tem que demitir 300 pessoas. E é a iniciativa privada que tem feito a geração de emprego, a geração de investimento. Só para você ter uma ideia, o governador foi à TV alguns dias atrás e afirma, e está correto, ele investiu 10 bilhões de reais em 7 anos aqui no Maranhão. É o equivalente a 1 bilhão e 300
que o Estado tem disponível para investimentos. Se você for comparar, por exemplo, só com o que o BNB coloca na mão do pequeno e do médio empreendedor aqui, que é o Crédito Amigo, é 1 bilhão e 400. Quando a gente aumenta aí para tudo que o BNB emprega por ano aqui, é em torno de 5 bilhões. Quer dizer, no período do governador Flávio Dino foram mais de 35 bilhões contra 10 bilhões só de um banco aqui que os empreendedores pegaram. Então, a saída é que a gente pare de criar dificuldade, é que a gente compreenda que o papel do prefeito é resolver o problema. Se o problema está no emprego, se o problema está no desenvolvimento, não adianta prefeito ficar e também pessoas públicas ficarem apenas querendo pagar folha de pagamento, vacinar as pessoas e tratar sobre esses 33,4% da educação. Eu vou pagar os 33,4% da educação porque eu vou enxugar o governo para apenas 14 secretarias. Essa discussão sobre vacina, ela não cabe mais, porque a vacina é boa para o próprio gestor, porque o gestor, ele tem aí a diminuição do impacto na saúde. E pagar folha de pagamento é mais do que obrigação. Tempo final para suas considerações, candidato. Agradeço muito a todos vocês que estão em casa. Vocês estão me dando uma força enorme. Ontem eu falei numa emissora de rádio, numa frequência modulada que inclusive pega em outros municípios, e tive um retorno fantástico de vocês, me incentivando, me encorajando, colocando que essa realmente é a proposta que o Maranhão precisa, é a discussão que o Maranhão precisa. Então, vou continuar, porque se eu não estivesse aqui nessa discussão, a gente estaria discutindo cabeça de prefeito, cabeça de deputado. E esse pessoal é importante, e eu vou estar à disposição desde que eles abracem o que nós precisamos fazer pelo Maranhão, que é colocar acima de mim, como governador, acima de qualquer deputado, acima de qualquer prefeito, um plano para a geração de emprego, desenvolvimento e crescimento do nosso Estado. Muitos irmãos nossos precisam da nossa ajuda. Eu estou aqui orgulhoso, eu estou aqui agradecendo muito a Deus por ter me trazido em vida até aqui esse momento. Então, por estar aqui e por ser um líder que está pleiteando liderar todos os nossos mais de 7 milhões de maranhenses, eu quero ter muito respeito durante essa eleição e eu quero realmente discutir um tema que não dá mais para a gente colocar para debaixo do tapete, que é essa ausência de perspectiva. Apenas uma maior parte da classe política está se dando bem e os maranhenses aí estão debaixo de chibata. Nós precisamos dar perspectiva e é isso que eu quero fazer. Eu quero te ajudar a você sozinho resolver a sua vida. Porque você não precisa de pensão, de favor, de auxílio, você precisa de oportunidade. E eu vou trabalhar como eu fiz na Secretaria de Indústria e Comércio para gerar oportunidade a todos aqui no Maranhão. Meu número é 77. Obrigado, candidato Simplício Araújo. Amanhã...